você montou a empresa foi em 2004? 2004. Que eu iniciei uma Você... ideia e abri o CNPJ em 2005. Então eu fiquei meio que um ano pensando, analisando e estudando. Nesse momento você ainda não estava comercializando os sistemas ainda? Não, fazendo testes. Estava só fazendo teste. É justamente nisso que eu queria chegar. Como que foi para você conseguir o produto ideal? Porque o seu produto era novo, mas era extremamente competitivo, né? Ele tinha algumas funcionalidades que outros não contavam. Exatamente. Por exemplo, eu entregava um pacote de software extremamente eficiente, que não tinha bug quase nenhum, me dava um suporte mínimo e o meu custo era pequenininho, né? Então, que eu fiz? Eu comecei a procurar empresas que desenvolvia fora. Aí eu pedi para testar a versão full ou a versão demo, né, de demonstração. Eu rodava, testava, tem um software de teste fiscal, né, que você faz uma análise antes de que tem um ambiente de produção e um ambiente de homologação. Então eu trabalhava no homologação, mas dá para testar perfeitamente. Então você começa a detectar bugs, falhas no sistema. Então eu fiz isso com várias empresas e selecionei ali umas duas para eu começar a trabalhar. E dessas duas, uma era a mais de ponta, né, que desenvolvia a altos níveis, né, e com um custo bem pequenininho, que eu pagava meio que uma licença que era um valor irrisório, né. Era meio que parceria, eles ganhavam com volume, né. Então eles tinham uma expectativa que eu ia ter um volume grande e eles iam ganhar dinheiro com isso. É isso. E o que acabou confirmando, né? Você conseguiu esse volume grande. Exatamente. Né? Então, de início, eu comecei, que eu até falei no podcast anterior, eu comecei, coloquei lá 10, e aí eu tive uma aceitação enorme, e também, por eu ser muito conhecido na cidade, um histórico que eu trabalhava lá naquela mercearia, lá em 86, 85, aquele menininho de 10 anos que voltava troco. Então, assim, as pessoas criaram uma intimidade bacana comigo. E como a cidade, nessa época, lá em 2004, ainda era um pouco conservadora, o comerciante era conhecido, então eram as mesmas pessoas. Então, eu tinha uma facilidade de entrar, né, e oferecer meu produto ou serviço. E meio que eu fechava 90% das visitas que eu fazia. E também eu não entrei só com um pacote de software bacana. O meu suporte era melhor. A concorrência não oferecia suporte de modem, da parte de internet, da parte de navegador. Eu entrei dando suporte para tudo, de Excel, Word e também de programas de datilografia, aquele cliente que não manjava muito. Então eu entrei com vários pacotes e com um preço 90% mais barato. E também arrebentei muito na parte de hardware, porque o cliente que tinha um mercadinho pequeno naquela época, ele tinha uma dificuldade enorme de pagar R$6.000 para implantar uma impressora, um computador e uma CPU. Então, um monitor, CPU e mais a impressora, mais um leitorzinho, custava isso, R$5.900, R$5.800, né? Então era muito caro. Aí o que eu fazia? Eu fechei parcerias com os maiores fabricantes, na época era a Bematec, Daruma, Eugin, mais com a Eugin, porque a Bematec ela tinha a proprietária que fala, né? Ela segurava, né, e tinha os distribuidores. Então aí quando eu comecei a trabalhar nesse modelo com a Bematec, os grandes, tipo Catral, de Caldas Novas mesmo, aí eles ligavam, eu não vou comprar não, eu te compro 50 mil, se você vender para esse cara aí... eles meio que travaram você. Meio que travaram, a Bematec. Mas a Eugin não, eu fui para São Paulo, conversei com a diretoria da Eugin, a Eugin não, você está livre e não existe isso. Você pode trabalhar do jeito que você quiser. Eu falei, não, eu vou trabalhar o seguinte, eu vou comprar de você e vou faturar diretamente para o cliente a lucro zero, porque eu quero baixar o custo de equipamento para o cliente. E eu fiz isso, deu certo. Você não tinha lucro para o cliente conseguir instalar com você o sistema, porque se ele não tivesse o computador e a impressora... Eu não tinha o lucro de hardware. O lucro no equipamento, né? Exatamente, fala, exatamente. Né? Do leitor, do monitor, da CPU, que é o computador, e não tinha lucro também da impressora. A impressora era 2.800.
Sim, eu acho que isso é muito interessante porque se o cliente também não tivesse condição de comprar esse equipamento, não faria sentido ele ter o sistema, né? Exatamente. Então ele queria baixar a estrutura, né? Criou um elo, um vínculo muito grande e que foi gerando o negócio. E eu baixei o custo praticamente 40% naquela época. Então, um produto de 5 mil, ele me pagava 2 e pouco. Eu vendia impressora por 1.100, concorrência era 2.800, 2.500. E aí a concorrência trabalhava em cima de falar mal do produto. Eu falava para o cliente, não, eu te dou uma nova se der problema. Então eu fui mais duro ainda, porque eu sabia que tem o ômegazinho ali de defeito. Então, a cada 1.000, a cada 100, uma ia dar. Então, eu tinha condição de bancar. Então, essa margem e quando mesmo, dava, eu dava uma nova para o cliente. Eu chegava lá, aqui, ó, estamos uma nova para você. E aí, isso aí, o boca a boca fazia sua propaganda após isso, com certeza. Exatamente. Né? A gente fez isso também na virada de tecnologia de 2017 para 2018, que foi onde que as impressoras com memória fiscal saiu do mercado e entrou a NFCI, Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, e que era já direto com o fisco. Então, precisava só do certificadozinho digital, o certificado digital substitui a impressora. R$100 e poucos o custo dele, e a gente já conectava direto no Cefaz. Antes era um processo, tinha que configurar a impressora, homologação, tinha que homologar software. Era muito burocrático, no COTEP, inclusive, né, que nem todo software tinha autorização do fisco. Hoje não, hoje você desenvolve, está dentro dos parâmetros, você já conecta direto. Então, que eu fiz? Né? Eu criei um elo com empresas chinesas, e taquei umas impressoras da China no mercado. Resumindo, impressora aqui era 700, 800. Eu vendia por 180, 190. Aquelas de 80 milímetros, que era concorrente da Bematec, da Innovo, da Eugene, eu vendia por 350. Então, assim, eu arrebentei. Aí o cliente fala, não, mas essa aqui é Xing Ling. Eu falo, não, eu te dou uma nova, e daí? Eu te dou 2 anos de garantia. Do mesmo jeito. A Innovo da Eugene, a Bematec, a EP4000, que é famosa, e os caras dão quantos anos de garantia? É só 1 ano. Eu falei, não, eu te dou 2. E os caras estão rodando há 5 anos e nenhuma deu defeito. Olha só, cara, que doido, né? E o cara economizou pra caramba, né? O cliente economizou muito na aquisição. Hoje eu continuo com essa filosofia, só que eu vou mais além. Hoje eu tenho parceria com as maiores empresas atacadistas, distribuidores do Brasil. E hoje as portas e o comercial da Automatec está aberto da mesma forma, só com um calibre muito maior, um calibre de negócio e de resultado. Como? O cliente vai abrir um supermercado, ele vai gastar com tecnologia R$20 mil. Eu entrego por 11. Por quê? Ele vai pagar o mesmo preço do distribuidor atacadista. Eu consegui essa ponte e hoje o grande e o médio e o pequeno tem acesso também. E continua tendo acesso às impressoras, porque aumentou a parceria. Hoje a gente consegue comprar praticamente direto, né, da China, que inclusive as impressoras não fiscais, ou seja, as emissoras de cupom do Brasil, a maioria é fabricada na China. Então, a Bematec só põe um adesivinho lá. A maioria, 90% são fabricados na China. Inclusive, a Intelbras tem unidade fabril dentro da China. Então, eles, na verdade, eles só pegam lá e colocam o emblema lá da Bematec. E aí eles revendem como se fosse... Até gente deve pensar que eles fabricam mesmo. Nada a ver.